Obrigada, senhores. Então, aqui, nós, enquanto povos indígenas do Brasil e representando os povos indígenas do Brasil, trazemos aqui nesse documento o diálogo que foi feito, a consulta que foi feita com os povos, e essa é a nossa decisão em relação à permanência ou não nossa nessa sessão, na continuidade dos diálogos. Excelentíssimos senhores ministros do Egrégio Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores juízes auxiliares, excelentíssimas autoridades presentes, povos indígenas de todo o Brasil, com os nossos respeitosos cumprimentos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade de representação nacional, vem se manifestar sobre a conciliação que está em curso neste Egrégio Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal tem sido um espaço importante de garantia dos direitos indígenas. Sua atuação durante a pandemia foi fundamental diante de graves violações a direitos a que os povos indígenas estavam submetidos. Por reconhecer nesse tribunal um espaço de concretização da Constituição, a APIB propôs, em 28 de dezembro de 2023, a ação direta de inconstitucionalidade 7582. A entidade esperava a suspensão da Lei número 14.701, principalmente dos artigos da lei contrários ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em setembro de 2023. A comunidade internacional assiste com preocupação os ataques aos direitos dos povos indígenas brasileiros. 5 órgãos de tratados da ONU já recomendaram que o Estado brasileiro rejeitasse a tese do marco temporal e continuasse o processo de demarcação dos nossos territórios tradicionais. No entanto, a lei permaneceu em vigor. Em abril de 2024, nós, povos indígenas do Brasil, fomos surpreendidos com uma proposta de conciliação entre as partes das ações que questionam a inconstitucionalidade da lei e outros setores da sociedade que sequer são parte do processo. Não havia nitidez sobre o que se estaria a conciliar, quais seriam os pontos em discussão e o que poderia ser concretamente alterado no sistema de proteção dos direitos indígenas que foram garantidos aos povos indígenas pela Constituinte originário de 1988. Pela letra da Constituição da República de 1988, as terras indígenas foram gravadas como inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Assim, qualquer negociação sobre direitos fundamentais já seria, a princípio, inadmissível. Ainda assim, a APIB sentou-se a essa mesa com disposição política e vontade de reabrir os flancos da negociação, muito embora a não declaração de inconstitucionalidade da Lei 14.701 de 2023 seja uma sinalização nociva a indicar incoerência e sujeição a pressões indevidas. Durante a primeira audiência de conciliação, a entidade encontrou um ambiente aflitivo, sendo informada que a lei não seria suspensa, não obstante toda a violência que ela tem gerado nos territórios. A APIB foi informada também que, na audiência de consenso, as decisões seriam tomadas por maioria. Dessa forma, a instância de conciliação poderá ser transformada em uma assembleia sem ter a legitimidade necessária para decidir sobre direitos fundamentais. Entendemos que a tutela dos nossos direitos fundamentais das minorias é função do Supremo, da qual ele não pode abdicar.
Além disso, a PIB também foi confrontada com visões ultrapassadas e inadequadas sobre a garantia dos direitos indígenas. Na conciliação, foi aventada a possibilidade de ter a vontade dos indígenas colhida pela FUNAI, órgão do Estado que não tem essa competência. A Constituição de 1988, em seu artigo 232, acabou com a política da tutela. Outros apontamentos realizados durante a primeira audiência de conciliação foram violentos e opressivos. A eventual aprovação de uma PEC que consolidaria o marco temporal no texto constitucional soou como uma ameaça, viciando o ambiente de liberdade que deve ser criado em uma mesa de conciliação. O juízo condutor da audiência de conciliação chegou a perguntar se os indígenas teriam representação parlamentar suficiente para impedir a votação de um projeto de emenda constitucional viciadora e violada de seus direitos fundamentais. Os povos indígenas, após séculos de extermínio, são minorias e, por isso, contam com o tribunal. Os povos indígenas estão sob guarda de cláusulas pétreas da Constituição, cuja defesa e guarda é função do Supremo Tribunal Federal. Diante de condições inaceitáveis e até humilhantes impostas aos povos indígenas na audiência de conciliação, o juiz conciliador disse que uma saída dos povos indígenas os tornaria o responsável pela espiral de conflitos. Isso é uma violência atroz. Os indígenas resistem secularmente e lutam pelo direito de existir em uma realidade que são vítimas da violência. Desde a colonização até os dias atuais, os mortos, feridos e submetidos a conflitos violentos são os indígenas, os que ainda precisam lutar pela garantia territorial e por direito desde há muito, mais ineficazes são os indígenas. É inadmissível que os povos do Brasil, que têm a maior contribuição para a conservação das florestas, dos biomas, da biodiversidade e que são aqueles que mais têm capacidade de fazer frente à emergência climática e ao desenvolvimento sustentável do país, sejam submetidos a um processo de conciliação fora da lei, com esse nível de pressão, chantagem e preconceito. Nós, povos indígenas, já fomos submetidos à tentativa de aculturação forçada, integração forçada, desterritorização forçada. Não iremos nos submeter a mais uma violência do Estado brasileiro com a possibilidade de uma conciliação forçada. Infelizmente, a conciliação está sendo conduzida com premissas equivocadas, desinformadas e pouco aberta a um verdadeiro diálogo intercultural. Neste cenário, a PIB não encontra ambiente para prosseguir na mesa de conciliação. Não há garantias de proteção suficientes, pressupostos sólidos de não retrocessos e tampouco garantia de um acordo que resguarde a autonomia da vontade dos povos indígenas. Nos colocamos à disposição para sentar à mesa em um ambiente que os acordos possam ser cumpridos com respeito à livre determinação dos povos indígenas. Nos resguardamos o direito de nos manifestar nos autos e tratar sobre os nossos direitos diretamente com o juízo competente para decidir sobre os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. O eminente relator e o plenário do Supremo Tribunal. Temos confiança que o Supremo Tribunal Federal não fugirá de sua missão constitucional. Ainda estamos vivos e não desistiremos de nossas terras, do usufruto exclusivo das riquezas dos nossos rios, lagos e solos,
do direito de não sermos removidos de nossos territórios ancestrais e do direito de termos nossos modelos próprios de desenvolvimento. Não permitiremos mais que o projeto de neocolonizadores nos atravesse e nos esmague. Lutamos pelo direito à diversidade, que inclua radicalmente todos os setores da sociedade brasileira e contamos com o apoio da sociedade para a proteção de nossas vidas, de nossas florestas e do planeta. O Brasil pega fogo hoje, de norte a sul, de leste a oeste. E são os indígenas que têm as respostas e as chaves para combater a emergência climática. Nesse sentido, nós, povos indígenas do Brasil, com a PIB, nos retiramos dessa mesa de conciliação. Muito obrigado. Como eu disse,